Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmo 46, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E neste domingo celebramos o ofício da solenidade da Ascensão do Senhor. Unidos aos cristãos do mundo inteiro, celebremos a Ascensão do Senhor, plenitude da Páscoa. E é isso que iremos refletir no Evangelho de hoje, em Lucas 24, dos versículos 46 ao 53. Na ascensão, a natureza humana de Cristo, que esteve unida à sua natureza divina na união hipostática, é elevada ao céu em corpo e alma. O Cristo que ressuscitou, com seu corpo glorificado, não está mais sujeito às limitações do tempo e espaço terreno. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, explica que a ascensão significa a exaltação do corpo humano de Cristo, porque agora ele está livre das condições corruptíveis do mundo. No pensamento patrístico, temos um termo exaltatio Christi, que é a glorificação do Verbo encarnado pelo Pai, manifestando sua realeza e divindade. São Gregório Nazianzeno disse: Ele assumiu nossa carne para elevar-nos à participação da divindade. Assim, a ascensão é a consumação da redenção. O Verbo não só vive para sempre, mas reina eternamente em sua humanidade glorificada. E Jesus ascende para preparar-nos um lugar, conforme ele mesmo prometeu em João 14, versículos 2 ao 3. Essa promessa é o fundamento da esperança cristã, de nossa futura ressurreição e da vida eterna. Santo Irineu de Lyon, na sua obra Contra as Heresias, enfatiza que a ascensão mostra a imortalidade do corpo, que será elevado e transformado no último dia. A ascensão é, portanto, o marco do início do reino dos céus já presente, mas ainda a ser consumado. Jesus subiu para reinar no céu, mas o seu reino já se manifesta pela ação da igreja, que se torna, sob a guia do Espírito Santo, sinal e instrumento deste reino na terra. E o evangelho de hoje é interessante, que no versículo 46 está assim: está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Ou seja, aqui já há o apontamento desse reino que surge nessa dimensão. E o interessante é que já no versículo 50, ali ergueu as mãos e os abençoou, ou seja, a bênção de uma paz para que todos aqueles que permaneçam em Jesus continuem na paz e na esperança. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. E com isso, como já dito, é um sinal de grande esperança e dessa plenitude pascal. Se nós encerramos aí o tempo pascal com a ascensão do Senhor, nós vamos ter, ainda na liturgia daqui para frente, a questão do Pentecostes. E com isso, a dimensão de que a salvação ou a economia da salvação é algo em constante movimento. E nesse movimento, percebemos na primeira leitura de hoje, no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 1 ao 11, que toda a dinâmica de Deus
ela tem que passar pelos acontecimentos do ser humano para que a fé seja verdadeiramente vivenciada e tal fé nos transforme. E quantas vezes nos sentimos nessa transformação uma espera? Muitas pessoas vivem em meio à rotina, ao medo e à dúvida, como os discípulos antes da vinda do Espírito Santo. E na leitura de hoje nos mostra um momento crucial entre a ressurreição de Jesus e sua ascensão, uma fase de espera cheia de esperança, promessa e missão. E hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de discípulos que, empoderados pelo Espírito, se levantem para anunciar a boa nova. A passagem nos convida a confiar na promessa de Deus e assumir o compromisso de sermos testemunhas vivas do Evangelho. Santo Agostinho afirma que o Espírito Santo, toda essa preparação para Pentecostes, é o Paráclito prometido por Jesus para guiar a igreja até o fim dos tempos. E com toda essa vontade, aqui na leitura é citada a questão de esperar, mas não esperar enquanto passividade. Os discípulos aguardam em oração, comunhão e expectativa. E hoje somos chamados a essa mesma atitude ativa diante das promessas de Deus. E com isso, devemos continuar na dinâmica da salvação. Por mais que tenhamos os desafios do dia a dia, não podemos perder o nosso foco. E a segunda leitura de hoje em Efésios, capítulo 1, dos versículos 17 ao 23, trata exatamente na dimensão da sabedoria do Espírito, né, o poder de Cristo. E parando para refletir sobre isso, nós percebemos ou temos a noção que vivemos numa época cheia de desafios, dúvidas e incertezas. E muitas vezes nos sentimos pequenos diante das dificuldades, inseguros sobre o futuro e sobre o caminho que Deus quer para nós. E na segunda leitura, São Paulo nos oferece uma oração poderosa. Ele pede a Deus que conceda sabedoria, revelação e luz aos olhos do coração, para que possamos conhecer a grandeza da esperança que temos em Cristo e o poder imenso que Deus exerce sobre tudo. E com isso, nós devemos permanecer confiantes. E devemos também entender um pouco do contexto histórico-cultural da carta aos Efésios, onde essa carta foi escrita para uma comunidade cristã que enfrentava tensões entre a cultura judaica e pagã, tentando fortalecer a fé e a unidade em Cristo. E por isso, Paulo enfatiza a dimensão cósmica da missão de Cristo e o papel da igreja como seu corpo. O catecismo da Igreja Católica explica que nessa dimensão, o agir e o mover da igreja é pela ação do Espírito Santo. Explica que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia à plena verdade. E com isso precisamos pedir diariamente a sabedoria pelo Espírito Santo e revelação para que os nossos olhos do coração estejam abertos e não cegos diante do amor de Deus e da missão que Ele nos confia. Reconhecer Cristo como cabeça da nossa vida e da igreja significa viver em comunhão, humildade e serviço aos irmãos. E olhar para a ascensão de Cristo no sinal de esperança para que possamos percorrer o caminho da melhor forma possível, da forma mais santa possível, mesmo diante das nossas fragilidades. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.